Oi, bom dia, tudo bem? Mais uma aula, né? Hoje já fim de semana chegando, hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia 24 de julho de 2020. Então hoje é sexta-feira, então hoje nós temos a nossa aula, né? Nossa primeira aula é a aula de ciências, tá bom? Então pega lá o livro de vocês de ciência. Então nós estamos falando, né, sobre os invertebrados, né? Nós estamos falando sobre os invertebrados, né? São animais, né, que eles não têm ossos, né? Eles não têm coluna, não têm ossos. Então foi isso que nós, né, ficou uma atividade lá na página 75, né? É para classificar os animais retratados na imagem em 2 grupos diferentes, nos quadros a seguir. Para isso, converse entre si e escolha um critério ou uma característica em comum que vocês usarão para agrupar os animais. Na sequência, apresentem a classificação definida por vocês para o restante da turma e ouçam os critérios que foram escolhidos pelos colegas, né? Então, a prof pediu para vocês, né, classificar em 2 grupos, entre animais vertebrados e animais invertebrados, né? Entre os animais que possuem coluna, crânio e os que não possuem, né? São os invertebrados. Então, como que ficou aí no seu, né? O grupo 1 ficou o cachorro, lagarto e o pombo, né? Que a gente está falando sobre esses animais que estão aqui nos desenhos, né? Estamos falando sobre os animais aqui das fotos, né? Então, o primeiro grupo, cachorro, lagarto e pombo. Ou se você fez o primeiro grupo com os invertebrados também, não tem problema. Aí o segundo, o importante é ficar um grupo com cachorro, lagarto e pombo e o outro grupo com besouro, barata e minhoca. Tá? Então, ficou 2 grupos de animais, né? O que possui ossos, colunas, crânios e os que não possuem. Então ficou assim, tá? E o seu ficou assim também, né? Aí nós fomos até a página 79, né? Na leitura. Aí agora, professor, nós vamos começar na página 80, tá? Pessoal, a professora Ilene, você prestando bastante atenção, guardando, que a hora que chegar na hora da atividade, responder a pergunta, você nem precisa voltar atrás para olhar, você já sabe, né? Então, vamos lá. Você sabia? É uma curiosidade. Você já reparou que à noite é comum ver insetos voando em círculos em volta de uma lâmpada? Apesar de parecer que os insetos são atraídos pela luz, não é isso que ocorre. Os insetos noturnos, ou seja, os que saem para buscar alimentos e outros recursos durante a noite, usam a luz da lua para se orientar. Quando saem para caçar, eles sabem que devem ter a lua sempre em determinada posição, em relação ao próprio corpo, para conseguirem retornar ao seu ambiente. No entanto, quando há luzes mais fortes que a luz da lua no local, como a luz de um poste, por exemplo, os insetos passam a usá-lo como referência. Assim, cada vez que a luz muda de posição em relação ao seu corpo do inseto, ele corrige o voo. Como resultado, ele fica desorientado, voando em círculos em torno à lâmpada, como os que estão retratados na imagem. Interessante.
interessante, né? Quando você, às vezes, tá na cidade, ou em frente à sua casa, se olhar o poste, tá cheio de insetos voando, né? Às vezes mais, né? Às vezes tem épocas que mais e tem épocas que menos, né? Quer dizer, que eles também têm as épocas, né? Que eles aparecem mais. Ou no tempo da chuva, alguns aparecem mais no tempo da chuva, outros aparecem mais no tempo da seca. Então tem épocas que eles estão mais, né? Você olha em volta da luz, mas eles estão ali porque eles gostam da luz? Não é porque eles gostam da luz, né? Eles estão ali porque a luz é um ponto de referência, né? Então eles ficam ali rodando, né? Para eles achar o sentido para eles voltar para o ambiente deles, né? Eles têm a lua como sentido, mas como, né, na cidade tem as luzes no poste, então eles ficam meio perdidos ali em volta da luz, né? Tentando, né, ele fala, né, corrigir o voo. Como resultado, ele fica desorientado, né, voando em círculos, né, tentando achar um jeito para ele voltar para o lugar dele, para o ambiente dele, né? Então é isso, bem interessante. Então, quando você olhar uma luz e ver cheio de mosquito de volta, ele não tá ali porque ele gosta, ele tá ali perdido, né, tentando voltar para o ambiente dele. Aí lá na página 81, então nós vamos falar sobre o anelídeos. Anelídeos. O grupo de anelídeos é formado por animais que têm o corpo cilíndrico. É dividido em vários segmentos ou anéis. Eles podem viver em ambiente aquático e também terrestre, úmidos. Veja a seguir algum exemplo de anelídeos. Então por que chama anelídeos, né? Porque o corpo dele é cheio de voltinha, né? Parece anéis, né? Parece pequenos anéis, né? O corpo dele é volteado por isso que é anelídeos. Aí o primeiro exemplo ali é a minhoca. São animais destritívoros, ou seja, que se alimenta de restos de animais e plantas. Vivem no solo úmido, onde escavam galerias. Então, a minhoca, né? Você olha lá a minhoca, né? Uma minhoca bem enorme, né? Então, você pode dar uma olhada no corpo dela. É cheio de voltinha, né? Então, essa é a minhoca. É um dos anelídeos. Aí tem a sanguessuga. São animais hematófagos, ou seja, que se alimentam de sangue de vertebrados. Vivem principalmente em rios e lagos. Tem ventosas nas extremidades do corpo que ajudam na locomoção e na fixação nos animais dos quais se alimentam. A sanguessuga é um animal que ela, né? O próprio nome já diz, né? Sanguessuga. Ela suga o sangue, né? Então, ela suga o sangue de animais, né? Elas se alimentam do sangue de animais vertebrados, né? Ela é uma invertebrada, então ela se alimenta de sangue de animais, né? Que tem ossos, né? De animais grandes, maiores. Algumas sanguessugas são usadas em tratamentos médicos há mais de 2000 anos. Atualmente, alguns países usam esses animais para ajudar na recuperação de pacientes que tiveram membros implantados. Então, né, você olha assim, ela é um animal, né, parece que meio, né, asqueroso, né, mas ela também serve, né, é usada na medicina, né, como ela suga o sangue, então ela é usada na medicina, né, na recuperação de pacientes, né, que foram implantados, né, que teve algum órgão implantado, né.
Aí na página 82, aplicando a ciência, as minhocas e a agricultura. O solo é formado por uma parte mineral, composta de pequenos fragmentos de rochas, e de uma parte orgânica, formada pela decomposição dos seres vivos. O solo serve para as plantas fixarem suas raízes e também é uma fonte de nutrientes. Assim, a qualidade do solo influencia na produção agrícola. Nas florestas, o solo é coberto por uma camada de restos de plantas e animais, chamadas de serrapilheira, que é fonte de materiais orgânicos que compõem os solos. As minhocas se alimentam dessas matérias orgânicas, eliminam em suas fezes um material que contém partículas menores. As fezes das minhocas sofrem a ação de micro-organismos presentes no solo. Eles as transformam em humus, um material rico em nutrientes que podem ser absorvidos pelas plantas e que são importantes para o crescimento e desenvolvimento. Em um solo sem minhoca, a decomposição da matéria orgânica também ocorre, mas de forma mais lenta. Então, você viu por que a minhoca também é importante para a natureza, né? Ela ajuda no humus, né? É mesmo que esterco, né? A gente fala estercar a terra, né? O humus também é um nutriente, né? É um material rico em nutrientes que pode ser observado, que pode ser absorvido, né, pelas plantas. Então a minhoca serve também para, né, ajudar na agricultura, né? Porque onde tem minhoca tem mais, as plantas ficam mais bonitas, né? Que em solos sem minhocas, a decomposição da matéria orgânica também ocorre, né? Mas de forma mais lenta, né? Onde tem minhocas, então ajuda muito na agricultura, né? Então, cada animalzinho com a sua função, né? Todos têm a sua função. Em razão do hábito escavador, as minhocas criam túneis no solo, que ajudam a penetração de ar e de água, deixando o solo mais fofo e úmido, e facilitando o crescimento das raízes das plantas. Com raízes bem desenvolvidas, as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes e a água e crescem mais saudáveis, aumentando a produtividade das lavouras. Então, olha lá no desenho, né? A raiz da planta, aí a minhoca, galerias escavadas pelas minhocas, né? Onde elas vão fazendo aqueles, como se fossem buracos para elas entrarem dentro, né? Que elas vivem embaixo da terra. E ali as minhocas, né? Então, ela como as raízes bem desenvolvidas, as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes, porque você vê que ela fica bem ali, a raiz das plantas, né? Então ali ela fofa, aonde ela fofa a terra ali, né? E as plantas se desenvolvem melhor. Na agricultura, há técnicas que podem ser usadas para manter a minhoca no solo. Entre elas estão a cobertura do solo, como o resto de vegetais, como capim, palhas de milho ou folhas secas de cana-de-açúcar. Essa cobertura fornece matéria orgânica para as minhocas se alimentarem. É em um processo parecido com o que ocorre com a serrapilheira das florestas. Além disso, a cobertura vegetal ajuda a manter a umidade e a temperatura do solo. Outra técnica é a redução do uso de agrotóxicos, pois muitos desses compostos podem matar as minhocas presentes no solo. Então,
os agrotóxicos, né? Os venenos que também são passados nas plantas também podem atingir as minhocas, né? Então, e elas são tão boas para a agricultura, para a natureza, né? Então, então tem que preservar, né? Diminuir o uso de agrotóxico, né? Que o uso de agrotóxico faz, né? Nós já vimos que no caso das abelhas, né? Que também prejudicam as abelhas, muitas morrem. Então aqui nós também estamos vendo a minhoca, né? E muito mais, né? Que também causa mal ao ser humano também, né? Aí na página 84, moluscos. O grupo dos moluscos inclui os animais de corpo mole e pé musculoso. Há moluscos aquáticos e terrestres. Alguns têm concha, como a ostra e o caracol. E os outros não têm, como a lesma e o polvo. Veja a seguir alguns exemplos de moluscos. Caracol, também conhecido como caramujo, é um animal terrestre que tem concha. Ele se alimenta de planta e usa o pé musculoso para rastejar. Caramujo ou caracol, né? Já vi um bichinho desse no tempo da chuva, tem bastante, né? Tem uns pequenininhos, tem uns que ficam até enormes, né? O polvo é um animal que vive no mar. O pé musculoso se divide em 8 tentáculos, como ventosas, que ajudam na locomoção e na captura de presas. Ele se alimenta de outros animais, como peixes e caramujos. Então, o polvo, né, ele já vive no mar. Se alimenta de peixes e caranguejos, né? Porque o caranguejo também vive na água. E o polvo se alimenta de outros peixes e caranguejos. Você sabia? As conchas dos moluscos podem se tornar muito diferentes com os espinhos e outros adornos variados. Estudando a forma das conchas, é possível descobrir informações a respeito dos hábitos do animal e sobre o local onde ele vive. Então, as conchas dos moluscos, né? Ali tem as amostras, né? Que mostra diferentes conchas de molusco. Olha como que elas são bem trabalhadas, né? Bonitas, elas parecem, né, que foram desenhadas, né? Mas é a natureza, né? Então as conchas dos moluscos podem ter formas muito diferentes, né? Como aquelas dali, ó. Então elas são diferentes, né? Muito bonita as conchas dos moluscos. Conheça o biólogo Ernest Haeckel, 1834 e 1919, né? Ele nasceu em 1834 e faleceu em 1919. Foi um biólogo, filósofo, médico e artista alemão que descreveu e ilustrou com riqueza de detalhes e grande habilidades vários seres vivos, incluindo os moluscos. Em suas ilustrações, ele agrupava os animais de forma que o conjunto ficasse harmônico ou com uma visualização agradável. Então, né, por isso que quando a gente vai no mar, né, tem aquelas conchas, cada uma mais bonita que a outra, cada uma com formato, então, né, é que o mar joga, né? É as conchas dos animais que vivem lá dentro do mar, que o mar joga para fora, né? E às vezes elas ficam na areia.
agrupada na areia. Então ali está o biólogo, né? Que estudava, né? Que estudava vários seres vivos, incluindo, né, esse molusco. Em suas ilustrações ele agrupava os animais de forma que o conjunto ficasse harmônico, né? Então ele colecionava, né, as conchas dos animais. Vermes. Então vamos lá. Agora é outra coisa, né? Nós vamos falar sobre os vermes. Os animais de corpo alongado e mole são popularmente chamados de vermes. Eles podem viver em ambientes aquáticos e terrestres. Alguns vivem dentro do corpo de outros animais, se alimentam de nutrientes e causam doenças chamadas verminoses. Os organismos que vivem às custas de outros animais, causando doenças, são chamados de parasitas. Os animais que são parasitados são chamados de hospedeiros. Veja a seguir algum exemplo de animais que fazem parte do grupo dos vermes, né? A gente está falando dos vermes, né? As lombrigas. Então, esses são os parasitas, né? Que vivem dentro do corpo de outros animais, inclusive dos nossos, né? Pranária, animal de corpo alongado e achatado que pode viver em ambientes terrestres, úmidos ou aquáticos. Alimenta-se de pequenos animais ou de restos de animais. É um verme que vive na terra, né? É um vermezinho que vive lá na terra. Pranária de água doce. É um verme terrestre. Tênia, verme de corpo achatado e longo que vive dentro do intestino dos animais, como porcos, bois e seres humanos, né? A tênia. A tênia sobrevive dos nutrientes provenientes dos alimentos ingeridos pelos animais parasitados. Ela é causadora de doença conhecida como teniase e cistercose. Então, a tênia, né? É a mesma solitária, né? Olha, ela é enorme, né? Bem grandona. Talvez ela fique enroladinha, né? Dentro do corpo do animal ou do corpo do ser humano. Então, e ela causa doença. A lombriga. A lombriga são vermes de corpo cilíndrico. Quando adultos, esses vermes vivem no intestino dos seres humanos e de outros animais, alimentando-se de nutrientes. Causam uma verminose chamada ascaridíase. Então lá tá as lombrigas, né? Bem... Ancylostomídeo. São vermes de corpo cilíndrico. Os adultos vivem na parede do intestino do animal parasitado, com a ajuda de ganchos ou placas cortantes que tem na boca. Eles se alimentam de sangue e causam uma doença popularmente conhecida como o amarelão, né? Então, ele também vive, né, no corpo dos animais e também das pessoas, né, do ser humano. Aí que causa o amarelão. Por quê, né? Porque ele chupa o sangue, né, da pessoa, e a pessoa vai ficando sem sangue, vai ficando amarela, né? Então ele causa também doença, né? Esses tipos de vermes, como a lombriga, a tênia e esse, né, ancylostomídeo. Então é isso, tá? Hoje, a nossa aula de ciência, né? Então, não vamos muito pra frente, senão vai misturar muita coisa, né? Muito animal, muita coisa, então hoje é só, tá? Aí, até a próxima aula de matemática.